no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio líquido. Bom, nós vimos nos vídeos anteriores ativo e passivo. Ativo e passivo compõem o patrimônio da empresa. O que é o patrimônio da empresa? É justamente o conjunto dos bens, dos direitos, menos as obrigações. Traduzindo em miúdos aí, é aquilo que ela tem de bens e menos o que ela deve, é o conjunto do patrimônio. Nós damos o nome a isso de patrimônio líquido. Então, imagine você tem muitos ativos aí, você tem carro, você tem casa, mas imagine que você não pagou, você está pagando as prestações. Você pode dizer que você tem o quê? Na prática, nada, né? Você tem carro e deve o carro. Você tem a casa e deve a casa. Então, patrimônio mesmo, a riqueza começa a existir quando você pode dizer que você tem mais bens do que dívidas. Então, nesse caso, é a riqueza. Bom, o patrimônio líquido é justamente a diferença entre o que eu tenho e o que eu devo. Ou seja, é o líquido, aquilo que sobra de fato como patrimônio da empresa. Nós temos 3 situações que podem acontecer com o patrimônio. Primeira situação é ele ser positivo, é ter riqueza. Quando isso acontece? Quando eu tenho mais bens do que dívidas. Né? Então, óbvio, se eu tenho mais bens que dívidas, está sobrando riqueza para mim. Tem uma segunda situação que a gente chama de nula, que é quando eu tenho exatamente iguais, ativo e passivo, ou seja, tudo que eu tenho, eu devo. Então não tem riqueza, é nulo, é zero. E tem uma situação que é grave, que é a pior e que não se deseja que aconteça com nenhuma empresa, até porque pode ter consequências jurídicas, né, criminais inclusive, é de quando ela tem mais dívidas do que ela tem de bens. Nessa situação, seria um patrimônio negativo. A gente chama isso de passivo a descoberto. Veja o porquê dos termos. É um passivo, é uma dívida que eu não tenho ativos para cobrir. Portanto, passivo a descoberto. Essa situação, ela é grave. Ela pode acontecer? Pode. Mas se for para um processo de falência, por exemplo, nesse estágio, é bom que você tenha uma boa contabilidade para demonstrar que não houve má fé para chegar nisso. Porque senão o juízo pode entender que você, de certa maneira, houve fraude, houve alguma coisa para você se aproveitar. Né? Imagine, por exemplo, um empresário mal intencionado. Ele pode sair por aí fazendo um monte de dívidas na praça, depois falir e não pagar e acumular isso no patrimônio pessoal dele, por exemplo. Então, a empresa ela não deve estar nessa situação de uma chamada riqueza negativa. Então, patrimônio líquido serve justamente para medir qual de fato é a riqueza. Bom, aí nós temos 2 teorias importantes. Dizem que o patrimônio líquido da empresa, que é a diferença entre ativo menos passivo, pertence aos sócios. Por quê? Porque a empresa não existe. Lembra-se da teoria italiana que nós combinamos? A empresa não existe, aquele patrimônio líquido ali pertence aos sócios. Isso é verdade. Só que a teoria americana ela diz assim: olha, isso é verdade, pertence aos sócios, mas só vai devolver para os sócios esse patrimônio líquido quando a empresa encerrar as atividades. Então, partindo de um pressuposto que ela não encerra, que ela não para, esse capital, esse patrimônio fica ali à disposição da própria empresa. Então, por isso que os americanos costumam chamar esse patrimônio líquido de capital próprio da empresa, partindo de um pressuposto que ela não vai parar. Já os italianos não admitem essa possibilidade e eles entendem não, o patrimônio líquido é capital dos sócios. É apenas uma segregação teórica, conceitual, mas é importante que você saiba. Então, resumindo a aula de hoje, patrimônio líquido é exatamente a diferença entre bens e direitos menos as obrigações, ativo menos passivo. Espero que você tenha gostado, entendido o patrimônio líquido. É claro, estamos falando aqui, vou reforçar sempre isso, num vídeo de contabilidade para iniciantes. Então, evidentemente que o patrimônio tem inúmeras teorias mais avançadas, mais sofisticadas, composição de contas e nós vamos tratá-las em hashtags de contabilidade mais intermediária para avançada, porque aqui nós temos um propósito apenas de dizer, olha, o patrimônio líquido, a grosso modo, é isso aqui para facilitar o entendimento. Então, é claro que existem muito mais avanço na ciência
contábil estudando patrimônio líquido, mas nós vamos ver isso mais para frente. Até o próximo vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações. Até mais!